Você já se encontrou paralisado diante de alguma tomada de decisão muito importante, reimaginando aquele cenário diversas vezes de forma positiva ou negativa? Se sim, acredito que esse seja um vídeo para você, pois esse é um sentimento que parece expressar a nossa geração. Prazer, meu nome é Eric, tenho 27 anos e junto com muitos de vocês, acredito eu, tenho vivido o dia a dia onde cada decisão parece ter um peso monumental, demanda uma energia que eu acredito que não deveria ter tanta carga assim. E isso me faz refletir. Será que isso torna a nossa geração mais ansiosa ou de alguma forma medrosa ou com medo de ter muito medo de tomar certos riscos? Nossa geração é geralmente rotulada como uma geração ansiosa, medrosa ou com muita insegurança em certos momentos. E parando para refletir em minha própria experiência, eu acredito que a gente, em diversos momentos, analisa demais antes de agir. A gente quer garantias de que aquilo sempre dará certo e não existe outra forma, ou me corrigindo, não existe forma de dar errado aquela situação. Só que para analisar a nossa geração, a gente tem que comparar com a geração dos nossos pais, ou nossos avós até mesmo. Parece que nossos pais viviam em uma época, parece não, na verdade eles viviam em uma época muito diferente da nossa. Eles compravam imóveis sem saber se poderiam pagar, se conseguiriam pagar aquilo no futuro, mas no final eles sempre davam um jeito de pagar aquela parcela e no final comprar o imóvel, no caso. Às vezes mudavam de cidade sem nada, só com a roupa do corpo, e esse é um exemplo meu, na verdade um exemplo da minha família, onde no caso eu nasci em São Borja, no Rio Grande do Sul, uma cidade que é fronteira oeste, faz fronteira com a Argentina, e quando a gente tinha por volta de uns 12, 14 anos, meus pais decidiram se mudar para Bento Gonçalves. Então a gente saiu de São Borja e foi para Bento Gonçalves. E naquela época a gente não tinha muita noção da mudança em si, do que poderia acarretar para nossa vida, né? Mas meus pais, conversando com eles hoje em dia, eles sempre falam que a mudança foi para buscar novas oportunidades, porque em São Borja não tem muito emprego e ir para Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, abriria novas portas, porque lá realmente tem muito mais vaga e muito mais possibilidade do que São Borja, cidade do interior, no caso. E isso me fez pensar, refletir, que na época, como a gente se mudou, eu sempre, enfim, criança, medo de abandonar, medo de deixar os amigos, colégio novo, tudo novo, é sempre uma aventura. E depois, passado um tempo, quando eu tava com uns, quando eu fiz não, perto dos 22, 23, conversando com minha mãe numa janta, ela sempre pergunta não. Nesse caso, ela perguntou se eu me arrependia de ter me mudado para Bento e se aquilo tinha sido positivo para mim ou não. E de certa forma, não tem como saber quais possibilidades eu teria tido em São Borja, mas eram muito menor do que a possibilidade que eu tive em Bento Gonçalves, de evoluir, de fazer faculdade, de análise de desenvolvimento de sistemas, de me formar, de conseguir trabalho na área e tudo mais. De certa forma, eu progredi na vida. Esse é um exemplo muito bom dessa situação, porque eu vejo que foi um passo dado com muita coragem. E parando para analisar certas tomadas de decisões que a gente tem que tomar no dia a dia, como por exemplo, comprar o imóvel, um relacionamento, escolha do local para viver, a gente tende a analisar diversas variáveis, fazendo com que aquilo nos deixe paralisado e não dê um passo adiante naquela tomada de decisão. Então, talvez sim, nossa geração seja um pouco medrosa, mas talvez a gente seja responsável, esteja sendo responsável, porque a gente vive num mundo muito mais conectado do que era antes. A gente tem muitas possibilidades, contato com quase todo mundo, a gente pode trabalhar da onde a gente quer, com home office, que naquela época não era possível. Nesse caso, o paradoxo fica claro. Mais opções deveria nos dar mais liberdade, não? Mas muitas vezes essas opções, elas acabam nos paralisando. Então, isso fica muito evidenciado nessa situação. Além disso, a nossa geração tem muito FOMO, que é o famoso medo de ficar para trás. A gente está constantemente nos comparando a outras pessoas dentro das redes sociais, uma vida perfeita, um relacionamento perfeito, um apartamento perfeito, e isso nos dá a sensação de que a gente sempre está um passo atrás do que aquela determinada pessoa. Só que a gente não conhece a trajetória daquela pessoa.
E de certa forma a gente tem que valorizar a nossa própria trajetória. E essa comparação constante, ela não é em nenhum momento benéfica para nós, porque de certa forma ela só aumenta a nossa insegurança. A gente acaba sempre duvidando de nós mesmos, se a gente é capaz ou não de tomar aquela decisão, de aceitar aquela proposta, de dar um passo maior. Dito isso, a gente volta para a questão central do vídeo, como eu comentei no início. A gente acaba tendo medo de viver ou a gente tem mais responsabilidade sobre uma tomada de decisão. Talvez, eu acredito que a gente seja mais cauteloso, mas de certa forma a gente precisa ter certa coragem para tomar essa decisão, decisões importantes. No caso, a gente tem que ter um híbrido, ser cauteloso, mas não deixar que aquilo nos paralise e acabar nos deixando numa zona de conforto de que a gente nunca vai evoluir ou nunca vai sair do lugar, ao menos que você já esteja no lugar perfeito e você ame aquilo, então não tem problema nenhum, porque eu acho que o que faz a gente ser cauteloso é ver que nossos pais passaram por muita dificuldade, enfrentaram dívidas, adversidades, e de certa forma a gente está tentando evitar aquele caminho para que não se repita, ou seja, a gente está pegando um atalho, como deve ser feito. Se uma pessoa passou por um caminho e ela sabe que existe, ou você reparando o caminho que ela pegou, existe um caminho mais fácil, obviamente a gente vai pelo caminho mais fácil. E como conclusão, eu acredito que, como eu falei antes, o caminho é encontrar um equilíbrio entre ser cauteloso em levantar as possíveis variáveis, mas não deixar de tomar aquela decisão. E eu posso dar um exemplo também, que há 4 meses atrás, eu e minha namorada, a gente acabou se mudando para São Paulo por conta de uma proposta, e querendo ou não, é um passo arriscado, porque o custo de vida é mais alto. E há 6 meses atrás eu tinha saído da minha antiga empresa, do meu antigo trabalho. E esse passo, essa tomada de decisão de sair do meu antigo trabalho, que era um cargo bom, eu recebia um salário bom, relativamente bom, ainda assim não era o suficiente ou eu não estava de acordo com de onde eu quero chegar. Então eu planejei um ano todo, eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso, mas eu planejei todo o ano, fiz uma reserva para poder ficar um ano focando em projetos pessoais ou procurando uma vaga melhor para poder chegar onde eu quero e estar sempre evoluindo. Acho que a gente nunca pode perder esse pensamento de que a gente precisa estar evoluindo, querendo coisas, almejando coisas novas, mas também sempre lembrar de que por mais grande que seja o seu desejo, o seu sonho, a vida é uma só. Então a gente precisa viver. E eu acho que a principal mensagem desse vídeo é isso: manter o equilíbrio para você poder viver e não se manter parado enquanto você vive a vida, a grande vida. Mas e você? Como você lida com essa tomada de decisões na sua vida? Você de alguma forma se enxerga com medo de viver? Deixe nos comentários sua experiência e conte para nós como você faz para analisar e tomar as ações da sua vida. Até mais.